Boa tarde. Tu queres buscar alguma coisa ali ainda? Tá tudo bem? Tá, deixa eu ir aí junto contigo. Não, é que eu acho que fica melhor aqui. Então, mais perto da luz, segundo o Diego, senão ele vai mandar a gente. Então, é com muita alegria que hoje nós recebemos a professora a doutora Daniela Schöps, algo assim. A professora Daniela vem, então, hoje no nosso Nem Sempre às Quintas, partilhar um pouquinho da experiência dela. Já vou falar mais dessa experiência e ela vai falar mais adiante, mas eu quero, então, trazer alguma informação, né, sobre quem é a professora Daniela, né? Mas, lógico que vocês vão saber mais depois, quando ela conversar com a gente. Então, obrigada a vocês todas que estão aqui conosco. Não sei em que medida a gente tem alguém acompanhando a transmissão ao vivo, mas, então, nós estamos fazendo a transmissão ao vivo e depois nós divulgaremos o link para acesso posterior via YouTube. Então, a professora Daniela gentilmente concordou, né, para que nós pudéssemos disponibilizar também essa fala em outro momento. Depois a gente passa a ata de presenças, e aí quem não estiver registrado tem, então, uma segunda folha para colocar as informações e receber a sua devida certificação. Então, mais uma vez, muito obrigada. E, professora Daniela, muito obrigada por disponibilizares, então, esse tempo precioso aqui conosco na Unicinos. Então, a professora Daniela Schöps é doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, Departamento de Epidemiologia. Possui mestrado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, concluído em 2005, graduação em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2001, tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde pública. A tese de doutorado da professora Daniela foi defendida, então, em 2012 e tem como título o papel dos profissionais de saúde na qualidade da informação de óbitos perinatais e nascidos vivos no município de São Paulo. Como a gente já falou, o doutorado é na USP. Então, a professora Daniela atua nas ciências da saúde, em saúde coletiva, saúde pública, epidemiologia, ciências humanas, sociologia. A professora Daniela publicou um livro sobre o qual ela vai nos contar a história hoje, que é justamente A Voz dos Meninos, em 2014. E vocês talvez devam se perguntar por que nós trouxemos a professora Daniela aqui, porque nós, da Linguística Aplicada, temos esse vínculo com a professora Daniela. Então, vocês já viram que a inserção da professora Daniela também é nas ciências sociais, nas ciências humanas, ciências da saúde, enfim, tem uma vasta experiência, depois vocês podem olhar o currículo em termos de produção. Mas a professora Daniela foi um presente que nós ganhamos, né, Sabrina? Quando nós nos encontramos numa atividade de formação, pode-se dizer de formação, de oficina, vinculada e oferecida pelo Itaú Social e a Fundação Carlos Chagas, em razão do projeto Novos Significados para Alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental no contexto da socioeducação, Linguagens para a Autonomia e a Cidadania, que nós estamos desenvolvendo junto com a Escola Tom Jobim, em Porto Alegre, escola em que a Sabrina tem atuação. E a professora Daniela, tendo em vista essa experiência que ela vai contar para a gente, ela é a nossa supervisora, né? Então, a professora Daniela vem no papel de supervisora acompanhar o nosso trabalho. Então, está aqui, passou o fim de semana aqui em Terras Gaúchas, né? E vai ficar conosco até amanhã, conversando, acompanhando. E aí, hoje, nós combinamos, então, um dia, um momento, para que ela falasse um pouco mais sobre essa experiência para nós, embora um pouco a gente tenha conversado sobre isso naquele momento da oficina. Então, aí vocês vão saber um pouco mais de qual a relação, então, da professora Daniela com o nosso trabalho,
E depois também a gente tem atividade na Unicinos com o grupo de pesquisa para continuar conversando. Então, agora eu passo a fala para a professora Daniela. Mais uma vez, muito obrigada e que bom te ter aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Primeiro, eu quero agradecer o convite, tanto de vir falar hoje, e depois da visita, como a professora falou, foi um edital de pesquisa da Fundação Itaú Social, com o desenvolvimento técnico da Fundação Carlos Chagas, em São Paulo, e foram 14 projetos selecionados. Um dos projetos é esse que a gente veio visitar, junto com a FASE, a Escola Tom Jobim. Queria parabenizar vocês também. E, para cada projeto, tem projetos pelo Brasil inteiro, eles convidaram um supervisor. Essa palavra supervisor foi muito discutida lá também, porque acho que é uma parceria, né? É um olhar de fora para os projetos que estão sendo desenvolvidos. A gente faz relatórios, a gente conta tudo o que está acontecendo, mas eu acho que a palavra supervisão ela coloca a gente num outro lugar e a gente tem encarado muito como parceria, e está sendo muito bacana. O meu percurso, né, no meu Lattes, quando você falou, Kátia, daí eu percebi o quanto tem da área da saúde no meu Lattes, né, que ênfase tem essa, e tem mesmo. Eu me formei em Ciências Sociais e eu sempre gostei muito de pesquisa. E fui fazer pesquisa na Faculdade de Saúde Pública, fui para o Departamento de Epidemiologia, fiz o mestrado, depois eu trabalhei um pouco fora da área acadêmica e voltei para o doutorado. Foi e é a minha grande escola, né? A epidemiologia ela trabalha com diversos fatores para a gente determinar risco, ocorrência de doenças, enfim. Eu tenho esse olhar social, mas a epidemiologia ela é estatística, e aí vai muito para a pesquisa quantitativa. Em paralelo a isso, dentro da saúde, eu também comecei a trabalhar com pesquisa qualitativa, porque o que eu falei, eu gosto de pesquisa. E, às vezes, a gente quer saber, dependendo do que a gente quer saber, a gente tem métodos que respondem melhor. Às vezes, os números vão responder, às vezes, uma análise qualitativa vai responder. E eu acabei transitando muito entre essas duas áreas. Antes de eu defender meu doutorado, eu fui trabalhar numa ONG em São Paulo, que é na área de educação, que parece que não tem, né, que não tem muito diálogo, mas tinha, porque eu fui fazer monitoramento e avaliação de projetos. Então, toda a minha experiência na área de pesquisa deixou de ser acadêmica, né, e foi para a avaliação de projetos na área de educação. Nesse meio tempo, tinha um projeto ali de arte e educação para os meninos da Fundação Casa, que corresponde à FASE, aqui de Porto Alegre. E eu fazia o monitoramento e avaliação desse projeto, e a coordenadora do projeto achou que estava na hora dela sair e tudo, e me convidou para assumir a coordenação desse projeto. Na época, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu gostava muito do projeto, achei um desafio bacana e topei. E eu fiquei 5 anos coordenando esse projeto de arte e cultura para os meninos da Fundação Casa. Então, a minha transição vai vindo, né, nesse caminho. Como eu tenho essa experiência de avaliação, de monitoramento e de pesquisa, no meio do projeto ele tinha uma verba para produção de conhecimento e a gente resolveu fazer um estudo. A gente já tinha feito alguns antes, e aí a gente resolveu fazer um estudo mais aprofundado, que é um pouquinho o que eu vou falar aqui, que deu origem a esse livro. Vocês são da área de linguística, eu conheço muito pouco, vocês, acho que a gente tem bastante coisa para trocar, mas uma coisa que chama atenção nesse projeto, além do diálogo com o projeto que a gente está trabalhando junto com a FASE aqui, mas foi a metodologia que a gente utilizou para produzir os discursos dos meninos, né, as falas dos meninos dentro do ambiente de privação de liberdade. E foi uma metodologia muito bacana, que deu muito certo, os discursos produzidos ficaram muito legais, e é um pouquinho dessa metodologia que eu vou falar para vocês hoje. Tá bom? Eu vou falando, se vocês tiverem dúvida, eu acho que ou a gente deixa para o final, ou a gente dialoga, não tenho muito problema com isso. A gente pode ver como vocês acharem melhor. Não sei como vocês costumam fazer também nos encontros, mas...
Pode me interromper, está tudo certo. Então, essa é a capa do livro. Essa capa já é curiosa, né? Todos esses desenhos dentro foi um arte educador do projeto que fez, e depois ele virou um coordenador. Ele fala que nesse desenho tem a história dele no projeto, porque ele era educador de quadrinhos, né, de artes plásticas, e ele ficava desenhando os meninos durante as oficinas e durante as visitas deles na Fundação Casa. E, quando a gente fez um livro, ele fez a capa e pegou esse resgate de todos os desenhos dele e montou esse único menino com vários dentro dele, né? Então, essa é a capa do livro. Aqui, para falar um pouquinho do projeto, só para contextualizar. Então, esse projeto chama Educação com Arte, Oficinas Culturais. Ele ainda acontece. Ele é um convênio do Estado de São Paulo, da Fundação Casa, via Estado de São Paulo, eles abrem um edital de concorrência pública. O SEMPEC, que é essa ONG, ele concorreu e ganhou o edital, e depois tem reabertura, enfim, está há alguns anos já. Esse estudo foi realizado em 2014. Na época, a gente fazia oficinas em 26 centros de internação. Eu não sei qual é o total de centros, de unidades que tem da FASE aqui em São Paulo, aqui em Porto Alegre, mas esses 26 centros, eu não sei quantos tem em São Paulo, mas representam um pouco mais da metade, talvez. Nessa época, para vocês terem ideia, a gente atendia em torno de 1.200, 1.300 meninos por mês. E o objetivo era propiciar a esses adolescentes em privação de liberdade a experiência cultural e artística. A concepção do projeto era da arte nas dimensões do fazer, do conhecer e da fruição. Tá? Então, a gente deixava as oficinas, por exemplo, tinha oficina de grafite. Não tinha um modelo de como deveria ser a oficina de grafite. Cada arte educador, ele leva a sua experiência, a sua história de vida e dialoga com aqueles adolescentes. Não tinha uma apostila com o que deveria conter na oficina de grafite. E por aí vai com todas as linguagens oferecidas naquela época. Então, elas estavam divididas nessas grandes áreas. Alguns exemplos para vocês. Tinha artes cênicas, teatro. Eita, estou me acostumando com esse aqui, gente. Artes da palavra. Em artes da palavra, tinham palavras cantadas, que, por exemplo, oficina de rap, oficina de composição, atividades de produção de fanzine, jornal, poesia, ritmo, história em quadrinhos. Os meninos sempre gostaram muito de história em quadrinhos. Artes do corpo, a gente tinha capoeira, danças contemporâneas, expressão corporal. Dentro de danças contemporâneas, o que os meninos mais gostavam era dança de rua. Eu vou colocando aqui só para a gente especificando e visualizando um pouco o que era esse universo. E artes visuais, que tinha artes plásticas, imagem, histórias em quadrinhos, transitava muito entre artes da palavra e artes visuais. É legal falar assim, que esse projeto de arte e cultura ele acontecia no contraturno do ensino formal. Todos os meninos em São Paulo recebem atividades de arte e cultura, está no ECA, e o Estado oferece isso para eles. Então, eles têm o ensino formal, depois, no contraturno, eles têm o curso profissionalizante, atividades de esporte e arte e cultura. Então, essas oficinas elas tinham um ciclo de 3 meses e aconteciam 2 vezes por semana. Depois, mudava de educador, o menino mudava de oficina, mas ele sempre estava participando de alguma delas. A arte, como fruição, ela trouxe muita experiência para a gente. A gente tem outros materiais produzidos no projeto. Para quem pensa um pouco essa questão da expressão, e principalmente esse ambiente de privação de liberdade. Como que um adolescente, com todas as características de sua adolescência, consegue se expressar e fazer uma produção artística dentro do ambiente de privação de liberdade. E aí a gente vê que a arte era um instrumental maravilhoso para tudo isso. Tem produções lindíssimas. A gente chegou a ter 56 arte educadores, depois teve corte do governo do Estado, diminuiu o número de oficinas, passou para 25, 30,
Mas, dentro do projeto, também tinham formações com esses arte-educadores, que, no começo, era toda sexta-feira, depois passou a cada 15 dias, para dar um suporte, porque eles também chegavam com uma emoção, né, à flor da pele, lidar com a arte dentro desse ambiente, e eles ficavam fazendo isso, muitos deles, o dia inteiro. Então, a gente tinha um espaço de troca também com esses arte-educadores. O estudo. Como eu falei, a gente fazia monitoramento e avaliação do projeto, todo ano, todo mês, então, número de atendimentos, número de oficinas, as principais ações do projeto, conteúdo de formação, e etc. E aí, durante essas oficinas, a gente observou a importância de um estudo mais aprofundado. Quem trabalha um pouco com avaliação de projeto, com arte e cultura, sempre fica pensando como que a gente consegue saber o efeito disso no público que está recebendo o conteúdo. É muito difícil, porque a gente pode ter algumas medidas, né? Se a gente for olhar numa análise mais, talvez, quantitativa, mas mais exatas, por exemplo, expressão corporal. Tem por objetivo desenvolver a coordenação motora, então a gente pode observar se desenvolveu mais ou menos. Mas tem muitos aspectos que são subjetivos disso. E como é que a gente olha o efeito do projeto? E a gente percebeu que estava no momento de fazer um estudo mais aprofundado e qualitativo. E daí a gente queria saber a representação contextualizada socialmente e não apenas buscando a generalização de resultado. E aí isso foi um ponto muito importante também nessa definição metodológica. Não é saber por que a oficina de teatro é legal, a oficina de rap, ou como que isso chega no letramento, etc. Não era isso, mas contextualizado dentro daquele ambiente da privação de liberdade. E, por meio dos discursos dos jovens, a gente ia poder realizar uma análise mais aprofundada. A metodologia, então, que foi pensada. No meu percurso na saúde, quando eu trabalhei com pesquisa qualitativa, eu trabalhei muito com análise do discurso do sujeito coletivo, que é uma técnica, um método que foi desenvolvido por um professor lá da USP, o Fernando Lefebvre, e a Ana Lefebvre, que já faleceu, também ajudou no desenvolvimento desse método. Eles, na época, tinham um instituto de pesquisa, que era o Instituto de Pesquisa do Discurso Coletivo, ele ainda existe. E aí, agora, eu vou indo e voltando um pouquinho no método, e daí eu volto depois na pesquisa, mas achei que era importante contextualizar isso. E a gente teve algumas ideias para a elaboração desse questionário, que é o que eu vou apresentar daqui a pouco, e eu achei que seria muito bacana fazer análise por meio dessa metodologia em parceria com a Ana e com o Fernando. Então, nessa época, estava no SEMPEC, e a gente fez uma parceria entre as instituições. Então, no método de análise do discurso do sujeito coletivo, ele pega o sujeito e cada ideia, ele parte do pressuposto que cada ideia faz parte de uma representação social e ela é importante para si mesma, para a análise, independente de ser muito ou pouco compartilhada pelos indivíduos entrevistados. O que isso traz? Quando eu falo de representação social, aqui a gente usa muito a Jodelet. Tá? Eu não trouxe as definições, eu não sei qual a base, se vocês já trabalharam um pouco isso, mas depois, se alguém precisar, a gente pode se aprofundar. Mas a gente está falando de representação social muito pela vertente metodológica dela. E a gente considera que cada representação ela é importante em si mesma, independente de quantos sujeitos falaram daquela representação ou não. Então, se eu faço uma pesquisa aqui e um sujeito, um de vocês, soltar uma ideia, mesmo que seja um só, essa ideia ela é importante porque ela tem uma representação maior. O discurso de cada entrevistado ele pode conter uma ou mais ideias a respeito da questão estabelecida. Então, para o processo de análise, são atribuídas expressões-chave de cada ideia, que vão ser agrupadas em categorias de respostas. O que isso quer dizer? Quando eu pergunto, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui, nada acadêmico, mas se eu perguntar para as pessoas assim, você gosta de café? Né? Por quê? Uma pessoa vai falar, eu gosto de café. Por quê? Porque me mantém acordado e eu estou precisando trabalhar muito. Isso é uma ideia. O outro pode falar que gosta de café e falar porque está trabalhando muito e porque
lembra da casa da tia no interior, de quando era pequeno, ia para a fazenda e etc. Né? Você tem uma representação de memória e você tem uma outra representação que é mais funcional. As duas são importantes e as duas fazem parte do discurso. Nessa metodologia de análise, o que a gente faz? A gente separa as ideias e os trechos dos discursos que correspondem a essa ideia. E aí a gente consegue contabilizar. Então, quantas pessoas falaram que tomam café porque o café me mantém acordado e eu estou trabalhando muito? Até agora, 2 pessoas falaram. E uma citou a memória afetiva do café, vamos supor. E a gente separa esses trechos e depois a gente agrega num sujeito único, por isso que é o discurso do sujeito coletivo. Eu estou tentando explicar isso de uma maneira muito rápida, que é para olhar um pouquinho do contexto da pesquisa. Talvez, não sei se está dando para entender, qualquer coisa vocês me perguntem, e quem tiver interesse a gente pode aprofundar depois. Então, com essas categorias de ideias compartilhadas e os respectivos discursos, é possível que as análises sejam qualitativas dos depoimentos e também quantitativas com percentual de ideias compartilhadas. Um pouquinho desse exemplo do que eu dei agora. Existe um software que foi desenvolvido para ajudar nessa análise, que é o QualiQuantisoft, que chama. Ele não é um software de contagem de palavras ou de ideias. Ele é um software que ajuda a gente a organizar todo esse processo, mas ele é muito manual e ele é feito pelo pesquisador. Tá? Falei de forma bem geral sobre isso, para contextualizar um pouco mais de novo. Qualquer dúvida, depois a gente pode conversar. E aí, agora, voltando para o nosso estudo, tendo esse discurso do sujeito coletivo. Porque a metodologia que a gente escolheu do discurso do sujeito coletivo ela vai ser muito importante para definir a elaboração das questões. Quando a gente faz esse método de análise, a gente tem que perguntar igual para todos os entrevistados. É diferente de uma pesquisa qualitativa, onde a gente vai explorando os resultados conforme a resposta que aquele entrevistado vai, ou o discurso que ele vai produzindo. Não tenha dúvida do pesquisador. A gente pergunta igual para todo mundo, porque, senão, eu não posso categorizar essas ideias e quantificar. Se eu fiz perguntas diferentes, eu não posso fazer uma classificação de ideias para perguntas diferentes. Eu tenho que ter perguntado igual para todo mundo. Então, para o estudo, junto com a definição da análise, né, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. No nosso grupo, a gente pensou em 3 objetivos. Então, o primeiro dele, muito voltado ao projeto, que era a percepção que os adolescentes tinham sobre as atividades de cultura e arte oferecida pelo projeto, que era um desafio muito grande de monitoramento, de avaliação. E aí a gente quis além um pouco, que era contribuir com esses resultados para o projeto, mas também pensar em quem são esses adolescentes em privação de liberdade. E aí, nada mais, nada menos, a gente pensou em pesquisar a autoimagem que esses adolescentes tinham e a projeção que o adolescente tinha do mundo para fora da unidade de internação. Eram esses os nossos desafios. E daí o maior desafio foi como acessar o depoimento desses adolescentes, desses jovens. Falar sobre arte e cultura é difícil, falar de autoimagem é difícil e projeção de futuro, mais ainda. Para os adolescentes em privação de liberdade, a gente ainda tinha alguns desafios a mais. Por exemplo, a autoimagem deles era uma coisa muito difícil na Fundação Casa, em São Paulo, por exemplo. Quando um menino é internado, a primeira coisa que eles fazem é raspar o cabelo e o menino usa uniforme, né? Ele usa um moletom azul, uma calça branca e um chinelo. Então, tem aí uma questão de identidade que ele vai perdendo ao longo do processo de internação. Então, se tem um menino que está internado há 1 ano, como é que a gente trabalha a autoimagem dele? Né? Porque não é só a roupa, é quando a gente vai unificando e como que tudo isso vai acontecendo. A outra projeção de futuro, que já é difícil para um adulto, para o adolescente mais ainda, né, nessa faixa etária, dos 13 aos 16, 17 anos, e para o adolescente de privação de liberdade mais ainda. Então, além destes desafios, ainda tinha mais um, que era o discurso que eles têm muito pronto para o juiz.
né? Porque tudo que perguntam lá dentro e tudo que eles falam vai para o relatório. E o que vai para o relatório vai para o juiz. Fora isso, parece que eles estão também permanentemente ensaiando aquilo que eles vão falar para o juiz a hora que eles forem chamados. Então, a gente ainda tinha esse desafio de tentar produzir um discurso que saísse do senso comum daquilo que o juiz precisa escutar, o que eles acham que o juiz precisa escutar. E aí a gente tinha uma experiência de trabalho de fazer questionários em formato de histórias. Então, a gente montava histórias e pedia para que os entrevistados comentassem essas histórias. Teve uma pesquisa que foi feita lá no Instituto sobre Vigilância Sanitária, outra sobre pílula do dia seguinte, que foi feita também com adolescentes, meninos e meninas, nas escolas, e que a gente viu que dava um efeito muito bacana. E aí, eu, nessa minha história de gostar de pesquisa, de metodologia, e conversando com pessoas lá do projeto, fiquei pensando que essas histórias, eu estava no meio de um monte de artistas, né? Vocês viram a capa do livro. Que essas histórias poderiam ser desenhadas. Por que a gente precisaria contar uma história? A gente poderia apresentar uma história para eles. E aí eu fiquei pensando um pouquinho quem é que ia topar. Foi a hora que conversei com a Ana e com o Fernando, e eles toparam fazer essa parceria junto com a gente, com o SEMPEC, e aí a gente desenvolveu esse projeto, que foi um questionário em formato de história em quadrinhos, para acessar o discurso dos adolescentes, com os 3 objetivos que a gente queria saber, que eu apresentei agora. Eu vou retomar eles daqui a pouquinho. Quando a gente começou a pensar nisso tudo, a gente começou a deparar com algumas questões. Então, a primeira, a gente tinha que fazer que o objetivo da pergunta ele estivesse dentro da história. Então, assim, o que eu quero saber sobre as oficinas de arte e cultura era uma história, a autoimagem era outra, e a projeção, para quando saísse da unidade, seria uma outra história. Ela devia ser visualmente interessante para o entrevistado, quer dizer, aquilo devia atrair o menino, ele deveria querer participar daquilo. E ele deveria gerar identificação nos entrevistados para que eles conseguissem imaginar as histórias. Mas, ao mesmo tempo, essa identificação ela não podia induzir as respostas. Esse foi um dos maiores desafios que a gente teve. Porque as histórias não são histórias... Se eu pegar essa história e levar para um outro contexto, ela não cabe. Ela é super específica e feita para esses meninos ali naquele contexto. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham que imaginar, eles tinham que se sentir parte dela, mas eu não podia induzir respostas. Né? Esse foi um dos principais desafios que a gente teve. E daí, com a intenção, né, de desenvolver esses aspectos, a gente realizou essa conversa junto com o Instituto de Pesquisa do Discurso do Sujeito Coletivo. Os desenhos eles foram feitos pelo mesmo educador que fez a capa do livro. E aí tem uma questão muito importante aqui no desenvolvimento desse projeto, é que ele conhecia muito bem o universo da Fundação Casa e dos meninos. Porque é isso, a história tinha que gerar identificação. Se a gente contratasse uma consultoria de um desenhista que não conhecia aquele universo, talvez o desenvolvimento não tivesse sido tão preciso. Ou, se eu não tivesse alguém ali do meu lado que pudesse fazer isso, essa pessoa teria que fazer uma convivência para conhecer o universo, né? E ficar, de repente, um tempo em imersão e depois fazer os desenhos. Pode passar. Deixa outro, senão depois a gente... Então, antes, a gente fez um primeiro rascunho dos desenhos, contando um pouquinho do... Né, a gente sentou, a gente imaginou as histórias, o Rodrigo fez o desenho, o nome dele é Rodrigo Bueno, ele tem muita coisa legal. Ele fez os desenhos, e aí a gente fez um pré-teste com um grupo focal, em 2 ou 3 grupos, eu não acho que foram 3 grupos, para ver se os meninos entendiam o que era aquela história. Se o que a gente queria saber estava realmente sendo passado para os meninos. A gente teve que fazer vários ajustes, né? Algumas coisas eles entendiam, outras não.
Esse processo de elaboração das questões durou, acho que um pouco mais do que 6 meses. É um questionário muito simples, quando a gente olha, ele é muito rápido de ser aplicado, ele produziu discursos muito legais, ele foi efetivo, mas ele demorou muito tempo de elaboração. A gente teve muito cuidado mesmo na elaboração deles. A aplicação das entrevistas. Então, como é que aconteceu? A gente tinha verba no projeto para a produção de conhecimento, mas não era uma verba enorme. O que eu tive de verba era para imprimir o livro, praticamente, para fazer transcrição das entrevistas. E aí eu perguntei lá no SEMPE, que é uma organização na área de educação, quem gostaria de participar do projeto. E daí algumas pessoas acharam interessante ir lá na Fundação Casa e fazer entrevistas, e elas foram. Tiveram umas pessoas de fora também, uma psicóloga, umas pessoas que tiveram interesse. Então, foi um trabalho muito voluntário dessas pessoas que ajudaram a gente. As entrevistas aconteceram nos horários das oficinas. Quando dava, a gente levava os meninos para uma sala reservada, mas, na maioria das vezes, também assim, a gente ia para o pátio, chamava o menino num canto, ligava o gravador e fazia entrevista. E aí a gente fez, só voltando um pouquinho antes de chegar lá, a gente fez um treinamento com esses entrevistadores. Como eu falei no começo, era importante que todas as questões fossem perguntadas de maneira igual para todos os meninos, sem interferência do entrevistador, porque às vezes ele está ouvindo uma história que o menino está contando, ele quer explorar aquilo um pouco mais. E para essa metodologia isso não cabe. Para a gente poder analisar o quantitativo, isso não cabe. Então, a gente fez um treinamento com esses entrevistadores, de passar a história, até de comportamento dentro da Fundação Casa, porque muitos deles nunca tinham entrado, né? Não sei se todo mundo aqui conhece, mas tem o protocolo de vestimenta, de como chegar, de como se comportar com os meninos, etc. A gente fez tudo isso. E daí o que eles chegavam lá, eles tinham que apresentar o objetivo do estudo para os adolescentes, informar que as informações eram confidenciais, né, que iam poder ajudar no planejamento das oficinas e que, de jeito nenhum, elas não seriam nem repassadas para as coordenações dos centros e nem para o juiz. Né, isso foi muito importante, porque, senão, eles não... para a gente ter realmente efetivo o que a gente estava buscando. E foi autorizada pela Gerência de Arte e Cultura da Fundação Casa. Aí, uma outra coisa que ajudou, né, quando a gente fez esse treinamento com os entrevistadores, foi para eles conversarem com os meninos, lembrarem o tempo inteiro que essa história eles estariam imaginando junto algumas situações, e que a leitura dos quadrinhos ela devia ser feita pausada, devagar, que os meninos poderiam contemplar aquelas imagens e se imaginar naquilo. Realmente, assim, a gente teve um cuidado muito grande de produzir o imaginário. Né? Isso foi fundamental também, foi outro ponto bem importante da produção do imaginário, dar esse espaço para os meninos e para que eles olhassem os desenhos e não passasse tudo muito rápido. Então, aqui eu vou apresentar para vocês como é que foi o questionário, e daí, para cada historinha, para cada pergunta, eu já vou apresentar os resultados principais. Eu fiquei pensando como que eu ia fazer a apresentação, primeiro as perguntas, depois o questionário, depois achei que já seria legal emendar a pergunta e as respostas, para não precisar ficar voltando tudo depois. Então, a primeira pergunta que a gente queria saber era sobre as oficinas. E aí a nossa historinha chamou o Novato e as Oficinas. Essas histórias são muito curtas, gente. Umas têm 4 quadrinhos só. Então, essa história ela teve como objetivo identificar a percepção que o adolescente tinha das atividades de arte e cultura. E essa história foi apresentada em 2 partes, para produzir um discurso sobre o que o adolescente achava que eram as oficinas, e a segunda, para que serviam as oficinas. E é uma diferença muito pequena, que, quando a gente categoriza, as categorias ficam muito parecidas, mas os discursos mudam completamente. Então, uma é o que é a oficina, e a outra era para que serve a oficina. Essa é a primeira história. Eu peço desculpa, algumas imagens talvez fiquem um pouco embaçadas, porque eu tive que colar como imagem aqui. Tá? Então, essa primeira parte mostra um adolescente novo chegando no centro, e ele conversa com outro adolescente na fila. O que é essa fila? Em São Paulo, eles fazem essa formação em fila, com a mão para trás e a cabeça baixa, bem nessa posição que está desenhada aí, para tudo.
praticamente em todos os centros isso acontece. Então, por exemplo, se eles vão do quarto para o refeitório na hora do almoço, eles fazem essa fila e vão desse jeito. Se eles estão na porta esperando para entrar numa sala, eles fazem essa fila, eles estão sempre nessa formação. Então, esse é um desenho que gerou identificação, né, esse momento da fila. A outra coisa é o uniforme, eles de bermuda e camiseta, de chinelo, porque o tênis é na hora dos esportes só, eles ficam de chinelo o tempo inteiro. A cabeça raspada. E essa história de não ter rosto, de ser desenhos mais simples, entra naquilo que eu falei de gerar identificação sem induzir a resposta. Então, assim, se eu colocasse um menino com cabelo, ou um menino com formato de olho, de rosto, de nariz, a gente está identificando um perfil de menino, e a gente não queria fazer isso. Então, é proposital. E aí a gente lia para os adolescentes desse jeito. Abria uma folha, um novato chegou à unidade e pergunta: eu ouvi falar que tem umas oficinas de arte e cultura. O que é isso? E daí a gente pergunta para o adolescente: o que você responde? E essa pergunta gera um discurso. Tá? E eu vou mostrar para vocês. Ela é muito simples, mas a hora que eles viam essa fila e se viam reconhecidos nisso, foi muito bacana. E daí o adolescente responde, e aí a gente continua, mas o novato ainda quer saber mais. Certo, mas para que serve tudo isso? E daí ele continua na produção do discurso. Tá? Essa foi a primeira pergunta, ela é muito simples, bem simples mesmo, ela demorou muito para ser elaborada, por incrível que pareça, e ela produziu bastante resposta para a gente. Então, aqui é quando a gente quantifica as respostas. Então, eu tenho... esqueci de falar para vocês, a gente entrevistou 195 meninos, as entrevistas foram gravadas, transcritas depois. A gente procurou uma amostragem em todos os centros de internação, porque eles têm diferença de faixa etária, de grau infracional, então a gente procurou distribuir isso muito bem. E então a gente teve um total de 195 entrevistados e 245 respostas. Por quê? Porque o entrevistado ele pode ter mais de uma ideia, que são essas categorias. Então, quando a gente pergunta o que era oficina, alguns respondiam que era oficina citando as linguagens. É quando a gente tem negócio de teatro, quando a gente tem capoeira, e por aí vai. Ele foca na figura do que representa o arte-educador. Ele responde que distrai a mente, ocupa o tempo dentro da Fundação Casa. Algumas gírias vão aparecer, que é a linguagem que eles usam lá em São Paulo. Eu estive na fase aqui, já vi que tem algumas gírias, algumas expressões diferentes, mas lá eles falam muito em distrair a mente. Eles falam que é uma atividade profissional que pode gerar trabalho, novas aprendizagens e desenvolvimento de interesses, possibilita formas de expressão, autoconhecimento, mostra o seu valor e a sua capacidade de realização pelo produto. Então, ele fala, eu vou fazer um quadro, vou fazer alguma coisa que vai ficar na estante, na casa da minha mãe. Então, ele se vê representado naquele produto da oficina. Atividades internas da Fundação Casa, que simplesmente servem para cumprimento da medida socioeducativa. Alguns não sabiam responder, e outros falam de um resgate histórico e cultura da identidade. E aí, assim, cada resposta dessas produz um discurso, que é aquilo que eu falei antes do sujeito coletivo. Eu trouxe alguns de exemplo para vocês, né, fui selecionando, porque não dá tempo de mostrar tudo, e é muito longo mesmo. Então, aquela categoria de atividades internas da Fundação Casa, a gente apareceram 8 vezes essa ideia em todos os entrevistados. E aqui tem o discurso desses 8 meninos que a gente junta e forma um discurso só, e parece que é um único sujeito falando, e por isso que a gente fala de sujeito coletivo. Então, eles falam que são cursos aqui da Fundação. É a atividade que a gente faz que trazem para a unidade, trazem cultura. Tem a capoeira, aula de dança, professora de artes, é isso aí. É uma coisa legal, é um negócio que pode adiantar. Deixa eu ver. Se você cai no nosso quarto, que é o 2, você vai ser recebido no nosso quarto. Lá é só na paz e na família. Se você ficar de boa, lá não apanha dos funcionários que chega na sala. Respeita os professores e fica de boa.
e faz as atividades, que é as oficinas, que estão ajudando eu a ir embora o mais rápido possível. Está cumprindo a medida socioeducativa aqui dentro. É uma coisa boa. Então, isso é uma resposta que eles deram. Para a gente, é muito representativo quando eles falam, por exemplo, do funcionário, porque é uma coisa que eles não falam abertamente, porque, se eles falam, eles são reprimidos por ter falado. Né? Então, só deles falarem algumas coisas que a gente sabe que não entram na fala normal do dia a dia, a gente viu que os discursos estavam sendo produzidos. E aí, a segunda, que é, na sua opinião, para que servem as oficinas de arte e cultura. Eu posso passar rápido, mas as categorias são muito parecidas, quando a gente perguntou o que é e para que serve. E aí a gente tem uma categoria bem parecida, que é atividades internas da Fundação Casa, e eu trouxe esse exemplo também para a gente ver a diferença do discurso do que é e do que para que serve. Nesse caso, 12 meninos acharam que serve para cumprimento de medida socioeducativa, e aí vem uma fala diferente daquela que eu li antes, que eles falam, é para te ajudar na sua medida, faz parte de um relatório, faz parte da pedagogia, faz parte do SEMPEC, vai tudo para o portfólio e vai para o juiz também, para ver se você está indo bem, se você tem um bom comportamento na fundação. Serve para o juiz pensar que você está fazendo alguma coisa, que você está estudando, que você está fazendo uns cursos. No seu relatório, vão ver que você está fazendo tudo aqui dentro para melhorar. Vão ver que você está pronto para sair. Ajuda você a ir embora daqui, sair daqui mais rápido. Não sei se fica claro também, acho que esses nuances, né, do que é e para que serve, na mesma pergunta, no mesmo contexto, e como vem um tipo de resposta diferente. E foi por isso que a gente teve todo um cuidado na elaboração das questões, porque uma coisinha que a gente pergunta diferente, ela produz um discurso que nem sempre é aquilo que a gente está querendo responder. Então, essas foram as duas primeiras perguntas. Depois, a gente tinha a história 2. A história 2 foi um desafio gigante, que era a autoimagem. Como que ele identifica a percepção sobre si mesmo, né? E como que ele cria essa narrativa. A história, ela foi apresentada de forma contínua, então a gente pediu para que os entrevistadores eles não interrompessem a história. Os meninos ficaram enlouquecidos, às vezes eles não entendiam no começo, a gente voltava e lia a história de novo, mas não explicava. E aí eles falavam, nossa senhora, lá é senhora e senhor, que eles chamam, aqui é dona, né? Lá é senhora, nossa senhora, mas isso é uma viagem. Tá? Falava, então viaja junto, vamos imaginar junto. Então, no primeiro momento, a gente começa a criar esse imaginário desde a hora que ele está acordando. Então, a gente pede para ele se imaginar acordando. E aqui também era uma coisa que chamava muito a atenção deles, o desenho do quarto, porque são poucas pessoas que têm acesso aos dormitórios, né? Os educadores não têm acesso, são pouquíssimas pessoas, e esse é o dormitório realmente deles, aqueles nichos para guardar roupa, perto das camas. É exatamente desse jeito. Então, a hora que eles olhavam o quarto, já no começo dessa história, eles já estavam envolvidos naquilo. Né? Eles falaram, nossa, é nosso quarto, como que vocês colocaram o nosso quarto aí? E tal. E daí a gente começa com essa narrativa de que hoje você vai ter que é um dia de visita, que é uma visita muito especial, e daí eles saindo do quarto, os corredores também são bem padronizados desse jeito, com a grade no final, e aí a gente vai criando junto com ele. Essa visita é alguém que te conhece profundamente. E aí, eles chegando na sala de visita, geralmente, quando eles chegam na sala de visita, já tem alguém esperando. E daí a cadeira estava vazia. Isso era uma coisa que chamava a atenção deles, antes da gente ler. A gente está chegando e a cadeira está vazia, cadê a visita? Eles iam dialogando junto e eles já estavam ali naquela... já estavam imaginando. E daí a gente falava, essa visita ela não vem de fora, ela vem de dentro de você. E começava essa sequência de quadrinhos, que foi o que eles mais gostaram, porque daí você entra completamente no universo do adolescente. Né? Aqui, de novo, ele não tem rosto, ele não tem cabelo, ele está com o uniforme da Fundação Casa, o chinelo, a bermuda, a camiseta, e aí vai abrindo esse buraco na barriga dele e saindo um outro menino ali de dentro. Né? E aí ele ia vendo os quadrinhos, a gente dava muito tempo para eles verem, né? E eles viam e ficavam falando de cada detalhe. Foi isso que a gente instruiu para os entrevistadores, deixa eles mergulharem nisso. E aí a gente falava, incrível, a visita é você mesmo.
E aí a gente tinha um outro desafio, que é como seria ele mesmo como visita. Porque com a mesma roupa, não era uma visita. Com a mesma roupa, seria outro menino internado, né, na privação de liberdade. E como que a gente ia criar uma roupa sem também causar uma identificação ou levar... Como que a gente cria uma roupa que representa todos os meninos? A gente entrevistou 195 meninos, a gente atendia 1.200 por mês. E aí a gente optou por essa coisa do tênis, uma calça, um moletom, tudo muito simples, mas que acabou sendo representativo. Então, foram esses detalhes, por isso que a gente demorou tanto tempo para elaborar isso, né? Porque tinham todos esses detalhes. Eu não podia ter uma visita vestida com o mesmo uniforme que eles usam lá dentro. E aí, quando a gente fez o pré-teste, a gente viu que precisaria inserir esse quadrinho aqui, a gente inseriu depois do grupo focal, depois do pré-teste. Então, daí eles já estão de frente para o outro, e ele fala, então, nessa história, você é a pessoa que veio se visitar, não é mesmo? E aí são nuances, mas quando a gente fala não é mesmo, a gente está trazendo ele para pensar sobre isso. Seria diferente eu afirmar, você é a pessoa que veio se visitar. A hora que eu pergunto não é mesmo, ele está raciocinando sobre aquilo de novo. E aí a gente apresenta, vocês dois são a mesma pessoa. Aqui a gente viu que precisava desse quadrinho para ficar mais explicativo. E aí, assim, foram poucos os meninos que não entenderam essa história, né? A gente não precisava explicar. Eles lendo, junto com o entrevistador, eles entendiam. E aí a gente faz a pergunta. Agora eu pergunto, como é essa pessoa que veio te visitar? Então, daí ele já está sentado como visita, e a gente pergunta como essa pessoa que veio, está ali, ó, se visitar, não é o te visitar. E a gente tem uma técnica que às vezes, o adolescente ou qualquer pessoa que está respondendo uma pergunta fala pouco, e como a gente não fica fazendo questionamentos a mais, justamente para ser igual para todo mundo, quando a gente fale um pouco dela, como ela é. Aí ele produz um discurso. E eles falaram coisas incríveis. Assim, essa pergunta, depois a gente passou para psicólogos, para as pessoas que são da área, ela deu uns discursos lindíssimos, né? E pensando sempre nesse contexto do adolescente que está em privação de liberdade. Aqui foram algumas categorias que apareceram. Eu trouxe poucos discursos. Os discursos são muito grandes, mas depois tem o livro e tem um PDF também, que eu posso passar o link para vocês. Então, as principais categorias que surgiram assim, o menino que se descreveu por meio da história de vida, e daí foi muito bonito, assim, né? Então eles falavam, essa pessoa que veio, ela nasceu não sei aonde, o pai dela faz histórias de vida. Depois ele fala de uma alegria espiritual, a gente deu esse nome porque ele cita o menino que está feliz, que está, enfim. Ele descreve-se por meio das atividades que gosta ou não gosta de fazer. Eu sou um menino que gosta de esporte, eu sou um menino que não gosta de ir para a escola. Então, ele não se adjetiva muito, mas ele fala de atividades que ele gosta ou não de fazer. Ele se descreve pela aparência pessoal. E daí, quando ele fala de aparência pessoal, a gente subdividiu em duas categorias que a gente achou que era importante. Então, tem um menino que fala de características físicas. Essa pessoa que veio se visitar, ela é alta, ela é magra, ela é gorda, né? E o outro que se descreve pelas roupas. E pensando em adolescente, nesse contexto que eu falei, né, do menino que está sem cabelo, que está de uniforme, e ele se descreve por meio das roupas. Tá? Essa pessoa que veio se visitar, que veio me ver, ela está com tênis X, com boné tal. Quer dizer, ele tem um imaginário do que ele gostaria de estar vestindo. Ou ele se reconhece desse jeito. Depois, por meio de talentos e habilidades descobertas, ele reconhece aspectos positivos em si, né? Acho que está um pouco repetitivo, ou se reconhece com esses aspectos. Ele fala, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa muito feliz, muito alegre, que gosta de ajudar todo mundo. Tem uns que ressaltam os aspectos depressivos e tristes. Tem uns que falam, e daí essa categoria H eu achei muito legal, porque são os que falam de si mesmo com os dois aspectos, os positivos e os negativos, os tristes, né? E porque se a gente olhar, ninguém tem só coisas boas ou só coisas ruins. Então, esse que se olha e fala assim, eu sou uma pessoa legal, tá, mas não mexe comigo, que eu fico bravo.
né? Ele tem ali um equilíbrio muito bacana. Os que falam que estão em processo de mudança, os de forma pragmática, então ele é muito prático, ele super... e os que falam que são como tímidos, eu sou uma pessoa tímida, não gosto de falar de mim, né? E por aí vai. Só que eu estou falando não gosto de falar de mim, quando a gente vê os discursos, a gente vai ver que eles respondem como que é a pessoa que veio se visitar. Então, aqui, dos aspectos positivos, eu separei, tem bastante coisa, mas o que fala que é inteligente, interessado, esforçado. Então, ele não responde assim, eu sou uma pessoa inteligente. Ele fala, essa pessoa que saiu de dentro de mim é muito legal porque ele está respondendo aquela historinha, né? Ele entrou no imaginário daquilo. Então, ele fala, essa pessoa que saiu de dentro de mim, essa pessoa que sou eu, é uma pessoa legal, sabe ver as coisas, aprende as coisas rápidos, porque eu sou um menino interessado, inteligente ou mais ou menos inteligente, que estuda, que trabalha, procura sempre estar sabendo as coisas, quer se aprofundar, adquirir mais conhecimento. É uma pessoa que tem vontade de aprender e de ensinar para os outros também. Gosta de levar as coisas para fora, gosta de trabalhar e gosta das atividades. Estuda bem, não tem dificuldade nem para ler nem para escrever. Presta muita atenção, observa muito e tem umas conclusões. Essa pessoa sou eu. Um bom menino, um bom aluno, curioso, criativo, eu quero saber de tudo. Sou bastante esforçado, bem atencioso nas atividades, nas coisas que eu interajo. Gosto de tirar umas dúvidas porque tenho bastante potencial. Então, essa pessoa é uma pessoa batalhadora, que corre atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, nunca desiste. Eu caracterizo ela como uma pessoa especial, uma pessoa que tem um caráter de liderança, que sempre quer conquistar os seus objetivos. Quer dizer, ele só vê coisas... Esses meninos que responderam isso só veem os aspectos positivos, estão com a autoestima super elevada, né? E eu acho muito legal como eles respondem, falando dessa pessoa que veio se visitar, e muitas vezes eles falam, essa pessoa sou eu, né? É um bom menino, enfim. São nessas nuances que a gente viu como que o questionário estava dando certo, né, esse processo das histórias e deles interagirem com isso. E aí eu trouxe como exemplo um outro menino que fala do aspecto positivo, a gente subdividiu, porque era diferente daquele que se acha inteligente, é o que se acha alegre e divertido. E daí ele fala, eu vou falar sobre a minha pessoa. Eu sou uma pessoa legal, divertida, praticamente as duas coisas. Uma pessoa feliz, sou eu mesmo, quem me conhece profundamente. Então, a pessoa que veio me visitar é muito animada, muito alegre, também que não se irrita com poucas coisas, leva muito na brincadeira. Mas, quando é um momento sério assim, tem que levar na seriedade. O que eu mais gosto mesmo é de brincar, puxar conversa, contar alguma coisa engraçada para a pessoa, dar risada, se divertir. Sou brincalhão, muito alegre. E você, como é? Então, ele ainda pergunta no final como que o entrevistador é. Né? Ele está num diálogo ali completamente inserido. E daí aqui eu trouxe do menino que fala dos aspectos depressivos e tristes. Todas aquelas categorias que eu mostrei têm os discursos. Na hora que eu selecionei, eu achei que seria legal contrapor um pouco para a gente ver as diferenças. Tá? Então, ele fala, é um pouquinho difícil. Você de frente para você mesmo, eu tenho vergonha. Eu travaria se eu me visse, mesmo pela frente. Eu travaria. Eu não consigo falar de mim, deu um branco. O que eu vou falar de mim, eu sou muito nervoso de vez em quando. A raiva sai de dentro de mim. Eu vou falar o quê? Travou o ciclo. Às vezes, eu acho que é ruim ficar sem visita. Mas, quando a visita vem de dentro de você, eu acho que é difícil, mas dá para aguentar. Porque, quando você faz coisa errada lá fora, tem que saber as consequências. A mãe não errou. Quem errou foi nós, não foi a família. Aí, quando eu fico pensando, eu penso na minha mãe. Aí, eu começo a chorar. Os moleques do meu quarto ficam conversando comigo também. Aí, eu desabafo com eles. Quando eles estão com aquele problema, também desabafam comigo. A pessoa que está aqui dentro é uma pessoa que não está normal, que está infeliz por estar aqui dentro. Sei lá, não tem olho, só tem a sombra, assim. Ando para lá e ela anda junto. Ando para cá e ela anda junto. Estou preso, vendo a família vir visitar, esperando a audiência. Eu não cortei a barba, estou aqui dentro preso, entrando em depressão.
A mente que está muito pesada na cadeia, aqui dentro. É que eu estou aqui dentro preso. Eu não quero mais falar. Por dentro, eu ia falar tudo, mas não tinha como mentir. Não tenho mais o que falar, porque eu não estou muito feliz de estar aqui dentro. Eu estou privado de liberdade. Eu quero ir embora. Eu quero ver a minha mãe e ficar do lado dela para sempre. Né? Então, e no mesmo universo, são a produção de discursos e de representações completamente diferentes. Tá? Depois tem todas aquelas outras categorias que eu falei, eles descrevem roupa, descrevem outras coisas, mas eu busquei duas bem opostas para exemplificar como que a pergunta pôde produzir os discursos. E aqui a última história, que é uma história muito legal. Eu não sei aqui como eles falam, você sabe, Sabrina, quando eles vão sair em liberdade, o que eles falam? Em São Paulo, tudo que é fora da internação, da Fundação Casa, é um mundão. Tudo é um mundão. Eu acho que aqui eles não usam essa expressão, porque eu fui lá ontem, eles ficaram curiosos, me perguntaram um monte de coisa e não usaram a palavra mundão. Lá em São Paulo é assim, tudo é um mundão. Professora, o que está acontecendo lá no mundão? Professora, no mundão... quando eu for para o mundão, não sei quem veio do mundão, é tudo um mundão, então a gente criou uma história que era o mundão. E essa história ela tinha como objetivo a projeção do que o adolescente tinha para fora da unidade. A gente colocou um período de 6 meses, também foi muito bem pensado, a gente tinha pensado em outras propostas, mas a gente pensou que logo que ele saísse, se a gente fosse tentar projetar para logo que ele saísse da internação, é muito difícil a projeção, né? Porque ele está saindo, está encontrando as pessoas, está voltando para casa. 1 ano era longe, então a gente pensou em 6 meses, que seria um tempinho que ele já estava lá e já podia estar nas suas atividades normais, ou naquilo que ele pensava em fazer. O maior desafio da elaboração desses desenhos foi representar o próprio adolescente, o cenário que ele estaria lá no mundão. Porque como que a gente coloca, de novo, um adolescente no mundão? Quando a gente fala do adolescente dentro da internação, ele tem uniforme. Então, a gente consegue colocar uma vestimenta nele. Quando a gente fala do adolescente no mundão, o que ele está vestindo? Tem o que está de boné, tem o que está de tênis, enfim. Como que ele está se vestindo, para a gente não induzir uma resposta do que ele vai estar fazendo. E mais, qual é o cenário? Aonde ele vai estar? Né? Como que a gente faz um... Se eu quero saber onde ele vai estar, onde eu coloco esse menino? E aí o Rodrigo foi fantástico, assim, são os desenhos mais simples, né, do questionário inteiro, mas foi o que mais demorou, e foi o Rodrigo que chegou nisso, que ele fez o estilo daqueles bonequinhos de trânsito, né, sem roupa, sem nada, mas que o efeito foi bem legal. Foi o Rodrigo que chegou nisso. Então, a gente começava a história assim. Agora, vamos imaginar uma história juntos. Faz 6 meses que você está no mundão. Aí, de novo, né, abria esse mundão, eles já enlouqueciam de ver um globo, de ver um mundão. E aí começam os bonequinhos, que a gente fala brincando que são os bonequinhos de trânsito. Que é isso, não tem cenário nenhum. E essa história, assim, na verdade, o que a gente queria saber de resposta é a última pergunta. Só que a gente viu que não adianta perguntar o que você está fazendo. Então, a gente foi elaborando junto com ele essa construção. E aí, cada perguntinha dessas também deu uma gama de respostas que foi muito bacana, da gente olhar e da gente analisar. Então, a gente falava para eles, começava aqui, né? Agora, vamos imaginar uma história juntos. Faz 6 meses que você está no mundão. E um dia você resolve sair de casa. Aí, de novo, eu fico lembrando aquela história dos entrevistadores falarem tudo com muito pausado. Então, um dia você está saindo de casa. Ele esperava um pouco, que era para ele criando sair de casa. E daí a gente pergunta, aonde você foi? Aí ele ia respondendo. Como que você está vestido? Né? Então, ele está se imaginando indo para algum lugar, daí ele se imagina vestido de alguma maneira. Aqui é descreva os detalhes, que é aquela técnica de pedir para ele falar mais sobre isso, porque a coisa da vestimenta traz muita identidade, né? E isso aqui era fundamental para a resposta que a gente queria no final. Então, a gente pede para ele descrever com detalhes como ele estava vestido. E aí, aqui é muito legal, porque assim, a gente pergunta, para onde você foi? Ele fala assim, estou indo trabalhar. Daí a gente fala, mas o adolescente sempre fala que vai sair e vai trabalhar, né? Mas como é que você estava vestido? Eu estava com o uniforme da pizzaria que eu vou estar trabalhando. Então, quer dizer, ele já estava criando na cabeça dele para aonde ele estaria trabalhando. Não era só o discurso de vou trabalhar.
Né? Eu estava com a roupa porque eu estou indo trabalhar na obra, enfim. E daí a gente falava, no meio do caminho você encontra uma pessoa. Quem é essa pessoa? E aí essa pessoa pergunta, e aí, o que você anda fazendo? O que você responde? E daí essa resposta foi a produção do nosso discurso para a produção que ele teria, para a percepção que ele teria para 6 meses depois que saísse da Fundação Casa. Foi muito legal. A gente não estava pensando em fazer isso, mas cada pergunta daquela gerou tudo isso que a gente está vendo aqui e uma série de análises. Então, quando a gente pergunta para onde ele está indo, também, grande parte deles tiveram a ideia de estar indo trabalhar, de estar indo encontrar namorada, foi super representativo, e de diversão e lazer. Depois, no mundão, como você estava vestido, também, com a roupa formal, informal, porque daí eles vão citando a roupa. Alguns citavam a marca da roupa que eles estavam usando, porque para eles é importante isso. E não foram poucos. 52 falaram marca de roupa que estariam usando. E por aí vai. Acessórios, objetos ilícitos. Muitos descreveram 33, eu acho bastante, descreveram corte de cabelo. Então, como isso, dentro da internação, a cabeça raspada traz um peso, né? Uma falta de identidade mesmo. E como ele se imagina lá fora, e imaginar um corte de cabelo, é uma coisa que nem passa pela nossa cabeça. E daí, quem você encontrou no meio do caminho? Muitos falaram de amigos e colegas. Talvez a família menos, porque, sei lá, quando a gente fala que está saindo de casa, eles já se imaginam morando com a família, não sei, mas talvez por isso que tenha tido um pouco menos. Namorada e menina também aparece bastante. E aqui foi a nossa pergunta que gerou o discurso, que a pessoa perguntou o que você andava fazendo. Então, alguns falaram que estavam trabalhando. Essas categorias também geraram discursos enormes, a gente dividiu, porque tem um que falava que estava trabalhando e que estava realmente, já sabia o lugar que ele estava, e tem um que falava que estava procurando emprego ou que ia fazer bico, e para a gente isso fez muita diferença no discurso, o que fala eu estou indo trabalhar em tal lugar, ou que fala eu estou vivendo de bico, porque como projeção, e se a gente pensar em ações e coisas para os meninos que saem da internação faz bastante diferença, né? A coisa do emprego, do bico e etc. Então, a gente dividiu isso. Alguns falaram que iam estudar, alguns juntaram trabalho e escola, foram para lazer, convivência com a família, alguns falaram de igreja, outros do futuro projetado no passado. A gente deu o nome dessa categoria, eu trouxe um exemplo, porque eu achei ela super interessante. Eu acho que eu trouxe, eu vou ver. E alguns sem perspectiva. Esse sem perspectiva é o menino que vai voltar, que diz que vai voltar para o mundo do crime. A gente não sabia como colocar de uma maneira mais delicada aqui, mas é isso. Então, quando a gente pergunta lá na frente, você está saindo de casa? Para onde você está indo? Eu estou indo fazer meus corres. Ele responde desse jeito. E como é que não lembro a segunda pergunta, como é que você está vestido? Eu estou com tal roupa, e com o meu cano. Ele responde isso, né? E quem se encontra no meio do caminho? A vítima. Quer dizer, ele tem essa projeção, que ele vai sair da internação e que ele vai voltar a cometer os mesmos atos. E a gente não estava julgando, né? Porque é isso, e a gente ficou muito feliz que isso veio como resposta. Porque como é que a gente pode pensar nesse universo e trabalhar com esses meninos? A gente precisa saber. Então, porque lá dentro eles nunca vão falar que vão fazer isso. Aquilo que eu falei, eles têm um discurso para o juiz, eles têm um discurso para a coordenação do centro. Mas sim, a gente não pode, não é o que a gente quer, mas a gente sabe que tem um menino que está lá dentro pensando que vai sair, que vai fazer carreira nisso. E se a gente nega, a gente não tem como trabalhar com esse adolescente. Né? Então, esse discurso que surgiu foi super importante para a gente. Ele surge pouco, mas a gente sabe, né? E daí, quando a gente entra na representação social, que ele tem ali uma representatividade grande até. E foi muito importante que tenha saído. A gente ficou muito feliz, não com a resposta do menino, mas como a gente sabe que existe, que a gente tenha conseguido pegar isso. Na categoria D, que falava de lazer, uns falavam, quando eles falavam lazer, uns falavam de momento de ócio, não estou fazendo nada, e outros falavam uma coisa de circulação no território, de experimentação cultural,
Então, por exemplo, eu estou indo num show, eu estou indo... Porque ir no show pode ser o show que eles gostam, mas não deixa de ser uma experimentação cultural que eles deixam de ter dentro da Fundação Casa. Então, o lazer podia eu não fazer nada, e o não fazer nada, o ócio, também é muito importante. Né? Ele se projetar não fazendo nada, e o espaço de não fazer nada também é importante na vida da gente. E a circulação, fruição e experimentação. Então, esse lazer a gente dividiu em 2 subcategorias. Aqui o menino do trabalho, achei que era uma representação bacana, ele fala, eu estou trabalhando. Então, ele fala, já faz 6 meses, eu vou falar do meu dia a dia, do que está se passando. E eu vou perguntar do dia a dia dele, porque, de novo, ele está contando para alguém encontrou com ele e falou, o que você anda fazendo? E é muito legal como eles respondem como se fosse história mesmo. Né? E eu vou perguntar o dia a dia dele, do que ele está fazendo. Que eu ando fazendo tudo diferente, não ando mais fazendo o que eu fazia antes. Eu falo que eu estava de boa e pretendo ficar desse jeito só. Logo após eu sair preso, estou trabalhando, ganhando uma vida melhor. Estou andando muito bem, graças a Deus. Ajudando meu pai em casa. Lá. Vou dar um tempo com ele, trabalhando, conquistando o que eu sempre quis com o meu suor. Estou na correria de sempre, trabalhando muito. O serviço lá está exigindo muita hora extra. Eu tenho que estar me desdobrando. É muito cansativo ficar mexendo massa, carregando bloco, ouvindo o patrão, enchendo o saco no ouvido. Eu nem tenho tempo para as refeições direito, por falta de funcionário. E aí a gente tem que se desdobrar. A gente não pode deixar. A firma precisa de nós. É incrível, assim, né, como eles realmente produziram. Não é eu vou estar trabalhando quando eu sair daqui, não, eu vou estar fazendo hora extra, porque não tem funcionário, eu tenho que carregar massa, a firma precisa da gente. Eles criaram, assim, foi fantástico. Eu estou levando a vida também, fazendo muita pizza. Daí, aqui já é um outro correria direto. Aparece lá a qualquer hora para você estar comendo uma. Do trabalho, eu vou para casa levando pão. De casa para o serviço, e assim vai indo no dia a dia. Todo dia a mesma rotina, eu estou indo para casa agora. E se essa pessoa for uma pessoa que andava comigo, que roubava comigo, eu vou falar para ela, eu desejo mesmo para você, que você vai pelo mesmo caminho que eu estou agora. Eu, antigamente, era só caixão, ou ficar preso novamente. Quer dizer, ele se imagina ainda, e se essa pessoa era alguém que fazia a mesma coisa que eu antes, ainda vou dar um conselho para ela ir trabalhar, para ela fazer as coisas. Aqui é do momento de ócio, que eu acho que é um discurso bem legal também. Aí ele fala, acabei de sair da fundação, estou aqui no mundão, ando aproveitando a minha liberdade. Faz pouco tempo que eu saí. Eu estou tranquilo, calmo, sem fazer nada, parasitando. Daqui a pouco eu vou estar ativo, daqui a pouco eu vou começar a procurar uma melhora, depois de um tempo que eu ficar aqui no mundão. Estou com os objetivos, mas eu estou pensando. Os objetivos que eu estou são muito pequenos, e tem o outro que ganha mais. Vamos ver se funciona. Então, por enquanto, eu estou calmo, no momento eu não estou fazendo nada, estou de folga. Só o de sempre, sempre em casa. Às vezes eu fico em casa mexendo no computador, fico no Facebook, assistindo um filme, procurando algo para ocupar meu tempo. É um menino que não tem projeção mesmo do que ele vai fazer, mas ele está ali vendo, ele quer entrar nas atividades do Facebook, etc. Né? Ele projeta o não fazer nada. O que é não fazer nada fora da Fundação Casa? E aqui essa categoria, que a gente deu o nome de futuro projetado no passado, foi muito interessante também. Aqui tem um material cheio para psicólogo, para um monte de gente. Né? Cada resposta dessa dá uma tese. Eles contam a projeção deles para daqui a 6 meses no tempo passado. Então, eles falam o que eles faziam antes de entrar na fundação. Então, eles projetam o futuro, eles falam... Não é o menino que fala, eu vou fazer meus corres, eu vou assaltar de novo. É o que conta o que estava acontecendo antes, ele usa o tempo do verbo passado, isso chamou bastante a nossa atenção. Então, ele fala, eu estou aprontando bastante aqui no mundão. No meu dia a dia, ultimamente, eu acordava de manhã cedo, ia trabalhar, tirava a minha moto da garagem e ia trabalhar. Trabalhava das 11 à 1h30 da tarde, rapidinho, já estava com o meu dinheiro no bolso. Aí, de tarde, eu ia dormir, dormia até umas 3h30. Saía para a rua e empinava uma pipa. Às vezes jogava uma bola, brincava de roubar bandeira com os moleques lá da minha rua.
Aí dava 6 horas, eu ia para a escola. Das 6, saía às 11 horas. Das 11 horas, eu passava na casa da minha namorada. Pergunta se eu estou usando droga. Eu falo que não. Ela nunca sabe que eu morava na rua, porque eu sempre andava limpinho, arrumado. Fui na igreja, conheci ela, comecei a namorar, e vai fazer 2 anos que eu estou com ela. Ela nunca soube que eu usava droga nem nada. Agora está sabendo que eu estava usando droga, mas não crack. Ela pensou que eu só usava maconha. Aí continua, ela tenta me visitar, mandar umas cartas, ela manda de vez em quando. Eu estou com a maior saudade dela, porque ela ia para a escola junto comigo e depois ia para casa dormir de novo. Quer dizer, ele faz um discurso projetando o que ele tinha antes de entrar na Fundação Casa, né? E o que a gente estava olhando era para os 6 meses que vinham depois. Então, gente, esse foi o questionário. Eu tentei trazer para vocês um pouquinho, né, dos discursos e da metodologia que a gente usou. Eu acho que essas respostas e os discursos ilustram bem o que foi a metodologia usada para fazer as questões. Os resultados eles mostraram, né, que essa narrativa permitiu que se estabelecesse um contato com os entrevistados, o que foi muito legal, e que eles se identificaram com as histórias e com as imagens, produzindo essa gama de respostas que a gente viu só um pouquinho aqui. Foram úteis essas respostas, a gente usou bastante no projeto, como avaliação do projeto, e para outras ações dentro da Fundação Casa. Isso foi para a gerência, para a Fundação como um todo. Aqui eu deixei meu e-mail, se vocês quiserem escrever uma hora. Tem o e-mail do Fernando Lefebvre, que trabalha muito com essa metodologia. Ele é um especialista em elaboração de questões, em produção de discurso. E do SEMPEC, que é a ONG que eu trabalhava na época, que possibilitou isso e que hoje continua com o projeto. Eu acho que é isso. Não sei se vocês têm dúvidas. A gente... lembrei uma coisinha que eu queria falar. A gente passou o livro para vocês verem. Eu ia trazer mais livros, eu preciso ver se tem lá, mas eles praticamente acabaram. Posso ver se tem algum, mandar para a biblioteca, alguma coisa assim. Ele tem em PDF. Quando a gente fez esse livro, que a gente viu todos esses resultados, a gente ficou pensando como que eu vou divulgar tudo isso. Porque eu venho da área acadêmica, a gente sabe que uma pesquisa ela precisa de análise, não adianta só entregar os discursos ou só categorias, mas a gente precisa falar sobre aquilo. Mas, nessa época, não estava na academia, eu estava numa ONG, então a gente teve uma liberdade um pouco para produzir um material diferente do acadêmico até que eu sempre tinha produzido, até esse momento. Então, o que a gente fez? A gente fez a abertura do livro, com algumas pessoas falando, superintendente do SEMPEC, presidência da Fundação Casa, etc. No livro, quando a gente fez as entrevistas, a gente traçou o perfil desses jovens, perguntando com quem eles moravam, faixa etária e escolaridade, sempre para contextualizar essas respostas. A gente apresenta a metodologia e o questionário, e depois, assim, todos esses discursos que eu mostrei aqui, eles estão com uma letra um pouquinho maior no miolo do livro. E, para comentar, eu fiquei pensando, quem é que vai escrever sobre todas essas respostas? Sou eu? Eu vou chamar um especialista em adolescente, um psicólogo. E aí, como a gente tinha essa liberdade não acadêmica, a escolha foi convidar diversas pessoas de diferentes áreas para comentar um pouquinho esses discursos, a parte que chamasse atenção, e elas comentaram, teve algumas até que colocaram algumas referências bibliográficas, mas a gente não pediu rigor acadêmico. Então, por exemplo, tem um psicanalista que trabalha com a questão de drogadição, tem arte educadores, a gente fez uma formação onde eles comentaram e a gente colocou os comentários deles aí. Tem juiz, tem psicólogo, tem um padre que trabalha com adolescentes e que tem um texto lindíssimo dele aí. Enfim, a gente foi pensando em algumas personalidades de diferentes áreas que estão envolvidas ou estavam na época com essa questão, para comentarem um pouquinho os discursos. Então, e para dar liberdade para o leitor também. Quem quiser só ler os meninos falando, e por isso que chama a voz dos meninos. O que a gente achou é que assim, a gente poderia ter alguns comentários, mas que não tem resposta pronta, não tem uma análise pronta sobre todas essas respostas. É a voz dos meninos, porque é muito difícil que eles consigam se expressar fora
das unidades de internação, né? Sempre tem alguém falando por eles. E foi por isso que a gente optou em deixar o grosso do livro, a maior parte dele, com os discursos. Não cortar, né, e não só colocar trechos de análise, mas deixar os discursos para que realmente desse voz para eles. Então, aqui tem os contatos, e aqui eu coloquei, eu acho que fica mais fácil mandar por e-mail, que é o link do livro, que está em PDF. A gente pode depois disponibilizar a apresentação, não tem problema, mas esse é o link para quem quiser ver mais os discursos e ver com detalhe todas as categorias. Obrigada, Daniela. Agora a gente tem um tempinho para conversar um pouco mais, para esclarecer algumas dúvidas. Quem gostaria de perguntar, comentar? Uhum. Oi, Daniela. Primeiro, te parabenizar, assim, um trabalho muito bonito. Eu me emocionei em vários momentos aqui, porque, né, é algo que eu já tinha comentado esses tempos numa apresentação da Sabrina, que eu estava assistindo, né, que é uma invisibilidade tão grande, né, quanto a esses meninos, quanto a fase, enfim, o trabalho que é feito lá dentro e para que eles estão lá dentro, né? E eu, de fato, eu pouco sabia desse universo até então, né? E então, assim, muito obrigada também por essa oportunidade de tu estar aqui contando um pouco mais do que, né, do que acontece lá dentro, né, de como é esse contexto e dando essa voz então para eles, né? Eu fiquei, é uma dúvida pontual que eu tenho quando eu achei muito legal esse processo todo de vocês construírem então uma história, né, os quadrinhos para poder evocar essas respostas, né, ou enfim esses discursos. E eu não sei se tu falaste, eu perdi, mas teve alguma consultoria com um psicólogo para formular essas questões ali das Não, histórias? Legal você ter perguntado isso. Quem que ajudou, quem que participou disso tudo? O projeto, ele tinha uma estrutura, uma coordenação geral. Na época, eu fazia a coordenação. A gente atuava em, não lembro se na época eram 3 ou 4 regionais em São Paulo, porque em São Paulo as unidades da Fundação Casa são divididas por regionais, né? Divisão Regional Metropolitana. Então, a gente estava atuando, acho que em 3 ou 4 regionais. Para cada regional, a gente tinha um coordenador no projeto, que já tinha sido, anteriormente, arte educador. Então, a gente sempre, na época, os coordenadores, a gente priorizava quem já tinha sido arte educador antes no projeto, para justamente conhecer o contato com os meninos, né? Porque a função de coordenação, muitas vezes, ela acaba sendo até burocrática. Mas, a partir do momento que conhecesse a realidade, o trabalho mudava um pouco. E esses coordenadores regionais também tinham um papel muito importante de orientação dos arte-educadores, por isso que a gente pedia isso. Então, esses coordenadores participaram das discussões. A pessoa que coordenou o projeto antes do que eu se chama Célia Pet. Ela é uma pessoa super atuante nessa área. Ela, inclusive, teve uma participação muito grande quando teve a mudança de FEBEM para a Fundação Casa, e foi ela que coordenava o projeto antes de eu entrar. Eu convidei a Célia para participar também. E o projeto, como eu falei, a gente tinha formação para arte educadores toda sexta-feira, ainda na época. Essas formações, elas tinham... Eu não sei como é que está agora, porque eu estou um pouquinho distante, mas, na época, eu acredito que continua na mesma linha. Ela tem uma formação enquanto arte educador mesmo, então, do papel do educador, de planejamento e etc. Mas a gente nunca dá uma aula sobre isso, é sempre por meio de dinâmicas e etc. E a gente observava, né, isso desde o começo do projeto, quando eu não estava, que era muita informação e muita emoção para esses educadores que ficavam a semana inteira com os meninos dentro das unidades, apesar de trabalharem como humoristas, a maioria deles tinha grande parte da semana ocupada pelo projeto, desenvolvendo oficinas de arte, e de arte como fruição, experimentação.
né? Eles tinham e vendo a rotina, então essa coisa da falta de identidade, como é que você instiga a identidade num adolescente, num ambiente em que ele está, né, sem identidade nenhuma, e por aí vai. Então, uma das nossas opções nesses espaços formativos era uma consultoria de uma psicóloga, que ela era psicóloga especializada em educação, então ela acompanhava, né? Então, por exemplo, tinha épocas que estava acontecendo alguma coisa na Fundação Casa, que os agentes de segurança reprimiam muito as oficinas. Então, assim, às vezes, um movimento de dança de rua era reprimido, né, ou qualquer sinal de desenho. E daí os educadores chegavam reclamando para a gente não pode desenvolver. E daí ela lia com eles, sei lá, microfísica do poder, né, do Foucault, para trabalhar um pouco a questão do micropoder dentro da instituição. E era maravilhoso, porque os educadores, a gente não, naquela época, de novo, agora eu não sei como é que está, mas a gente não pedia que eles tivessem nível universitário. A gente pedia que eles tivessem experimentação artística para poder responder esses objetivos do projeto. Podia ter. Tinha uma educadora de teatro que fazia mestrado na ECA, que é a Escola de Artes Cênicas da USP, e a gente tinha educador de dança de rua ou de grafite que tinha terminado o colégio. E tudo bem, porque a experiência deles de dança de rua estava na rua. Do grafite também. Então, eles conseguiam acessar muito esses adolescentes. Eles tinham, né, eles acessavam de uma maneira que, sei lá, que eu não conseguia, que muita gente não conseguia. Então, o grupo que compôs a elaboração dessas questões foram essas pessoas. Fui eu, esses coordenadores que já tinham sido arte-educadores anteriormente, a Célia, que tem todo um histórico nesse contexto, e essa psicóloga que também já fazia mais de uns 4 anos que participava com a gente dos encontros de formação, junto com a Ana e com o Fernando. A Ana Lefebvre já faleceu, ela trabalhava com pesquisa, tudo, mas ela também trabalhou muito tempo na FEBEM, na época que era FEBEM, lá em São Paulo, então ela conhecia o que era, né, esse contexto. E o Fernando, super especialista, pensador e elaboração de questões e produção de discurso. E a gente fazia encontros, às vezes quinzenais, semanais, durante 6 meses. Foi isso. Deu bastante. Ele é simples, né? O questionário ele é simples, mas pensamento, né? E pensar assim, será que vamos por aqui? Será que vamos por ali, né? Imagino. O que eu acho que contribuiu para dar muito certo nessa elaboração foram alguns fatores, né? O conhecimento técnico desses 2 professores, o conhecimento de quem estava ali no dia a dia, com olhares múltiplos, né? Eu que estava ali coordenando isso da área de pesquisa, a psicóloga, os coordenadores que já foram educadores e são artistas, então eles lidarem com essas questões também. Então, eu acho que a soma desses olhares foi fundamental para que saísse esses desenhos e essas histórias bem elaboradas. Eu acho que foi a soma, sabe? Não foi uma figura ou uma consultoria, mas foi o diálogo, a escuta e a soma do que se deu desse processo todo. Obrigada. Se esse projeto continua, né? E se há alguma novidade, eu me interessei muito por esse projeto, achei muito interessante. Então, entendeu? Está funcionando, tá, né? Achei que tivesse desligado. O projeto continua. Eu saí do projeto, acho que foi em 2016, tem uma outra pessoa coordenando. Alguns dos coordenadores que estavam na época, acho que 1 ou 2 ainda continuam. Ele é muito bacana. Eu não sei qual é o seu interesse, né, no projeto. Do projeto de pesquisa, não, ele foi pontual, mas o desenvolvimento das oficinas de arte e cultura, sim. No site do SEMPEC fala um pouco do projeto. A gente tem alguns outros materiais que foram produzidos. Esse projeto ele é muito rico. Eu venho do peixe, porque eu não estou mais ali, mas eu sou uma admiradora dele. A gente foi percebendo que ele não está como objetivo do projeto. Esse projeto ele é grande, né? Ele participa de uma concorrência pública, de edital. E não estava entre os objetivos do projeto, mas a gente foi percebendo que tinha um componente muito importante em todas as oficinas, que era o letramento desses adolescentes, né?
E, muitas vezes, os educadores não sabiam o que era letramento. Então, por exemplo, uma oficina de capoeira, a gente foi observando que tinha letramento. Na oficina de grafite tinha letramento. Na história em quadrinhos, eu nem falo, né, de composição, tal, mas em todas as oficinas eu fui observando isso. E depois daí a gente também produziu um outro material. E foi muito legal, assim, porque daí a gente foi trabalhar na formação com o educador de capoeira, né? O que é letramento? Porque o letramento tem o letramento cultural, enfim, tem todo esse contexto. Então, assim, eu não sei qual é a sua área de interesse, o que você, mas a gente tem bastante material, tem no site. E se você quiser entrar em contato com eles, eu posso te colocar em contato ou entrar também. Eles são super acessíveis, é um pessoal muito bacana. Sim, eu vou explicar o porquê. Estou aqui fazendo doutorado na área de letramento. Claro que eu trabalho... o meu trabalho foi com acadêmicos da universidade que eu trabalho. Só que, além disso, eu também trabalho com o ensino básico. E, no ensino básico, quando eu me retirei agora, eu estava trabalhando com artes. E lá... né, existem muitos casos de alunos que estão iniciando o mundo das drogas. E eu pensei, quando voltar, né, exatamente isso, elaborar um projeto para tentar ajudar esses alunos, né, no caso, com a prevenção. Então, isso que você está falando eu acho muito bacana. Eu nem sabia que era letramento, né, mas está na plataforma do letramento, que era um outro projeto do SEMPEC. A gente acabou produzindo um documentário que, junto com esse pessoal da plataforma do letramento, que foi filmar as oficinas e depois especialistas em letramento comentando os aspectos técnicos do letramento que eles observavam ali. A gente fez rodas de conversa e tal. Como é que chama esse? Meninos de palavra, porque daí é a questão do letramento, né? Mas tem bastante trabalho sobre isso. A gente, assim, não era o objetivo do projeto. A gente tinha uma dificuldade muito grande, acho que até hoje existe, de diálogo com o ensino formal, porque o projeto acontece sempre no contraturno. Os professores do ensino formal não tinham horas para encontrar com a gente também não. Os nossos educadores, eram horistas, né? Então, como é que a gente pede reunião fora de horário e bateu? Então, a gente tinha pouca comunicação com o ensino formal, muitas vezes via pedagogia. E daí as profissionais da pedagogia vinham falar para a gente que alguns professores em sala de aula estavam perguntando o que estava acontecendo com os meninos, que eles estavam se desenvolvendo diferente, principalmente na questão da leitura e da escrita. E aí a gente começou a associar e começou a observar isso. Então, por exemplo, na capoeira, que eu dei o exemplo agora, por que eu falo da capoeira? Porque é difícil chegar na capoeira e você começar uma roda de capoeira. O educador ele lia uma cantiga, e daí ele explicava aquilo, de onde que vem, o que é a palavra capoeira, qual é o significado, né? E por aí vai. Tinha um educador, na época, em Franco da Rocha, que é mais interior, assim, maravilhoso. Ele terminou o colégio só. Ele não tem uma faculdade, ele gosta muito de biologia. O apelido dele é o Primo. Ele gostava muito de biologia, de coisas da natureza. E aí ele resolveu contar a história de como surgiram as tintas para os meninos. E aí, nisso, ele começa a pesquisar plantas da região para levar para os meninos e mostrar de onde que sai a pigmentação. E ele gostava, então ele fazia uns grilos enormes, explicava cada parte. Ele terminou a escola, só esses meninos nunca mais entraram numa aula de biologia com a mesma visão, mas não era o objetivo. Isso que a gente falou, a gente dava muita liberdade para cada educador. Porque se eu pedir para o educador, faz a relação com a aula de biologia, não tem sentido. Tem educador que não tem nenhuma relação com isso, né? Então, não era o caso, mas ele também não era engessado nesse sentido. E tem bastante material mesmo. Assim, acho que depois, se quiser, a gente pode conversar, ou eu te coloco em contato com eles lá em São Paulo, que eles são super legais e super acessíveis. E eu acho que é um trabalho bem legal que você quer fazer, muito importante. Da onde que você é, desculpa? Maranhão. Viemos nos encontrar em Porto Alegre. O que eu posso dizer é, em matéria de perguntas, né,
Eu e a Daniela já estamos interagindo há 2 dias e debatendo a experiência dela, e ela também vem tendo uma nova experiência em que ela participou da geração de dados em campo comigo ontem, participou hoje também, né? E foi uma experiência muito rica no sentido, inclusive, de comparar o que ela já vivenciou na Fundação Casa em relação ao que se vivencia aqui no Rio Grande do Sul, né? O que tem de diferente, o que a adolescência está apresentando, né? Em relação à pergunta da Cláudia também, o que esses jovens, nessa faixa etária, o que acontece hoje de manhã, as meninas nos contaram um pouco das suas vivências quando estavam nesse período que tu nos relata, né? Então, eu quero parabenizar ela pela apresentação dela, agradecer ela pela parceria, né, e pelo companheirismo nesses 2 dias trabalhando, e que a tua participação é muito importante para nós e que tu continue assim, com essa excelência, com esse olhar atento, né, e buscando sempre o melhor para o nosso trabalho, para o nosso projeto. Muito obrigada. Eu que agradeço. Como eu falei, é uma parceria mesmo, né, essa história de supervisão. Eu não acredito, eu acho que as relações elas são mais horizontais. E é um aprendizado também estar aqui. Eu estou aqui representando o estudo, na verdade, né, o que eu falei, tinham várias pessoas envolvidas, desde quem elaborou até as pessoas que fizeram as entrevistas. Eu não tinha verba, eu só tinha verba para publicar o livro e fazer transcrição. Então, os 195 meninos com entrevista qualitativa não é fácil, né? Não é uma tarefa simples. E daí foram várias pessoas que ajudaram, e depois os que fizeram os comentários ali nos livros. Eu estou aqui trazendo um pouquinho disso tudo, mas é a representação de um trabalho bem coletivo. Né? E daí acredito muito nisso. É daí que surgem as coisas legais, né? Quando a gente une as visões diferentes. Vocês viram minha trajetória, que vem das ciências sociais para a saúde, para a educação. Então, acho que essa composição de olhares que faz os projetos irem caminhando e se aprimorando. Daniela, queria te perguntar também se teve a oportunidade de os meninos verem o livro, né, se isso foi apresentado para eles, e o que eles acharam, assim, como é que foi a reação deles? Então, a gente devolveu um pouco para os meninos. A gente não deu uma devolutiva do jeito que seria legal de fazer, porque muitas questões dessas envolvem questões que são difíceis de discutir dentro da privação de liberdade, né? Levar essas respostas e eles verem o que os outros pensam e comentarem, etc., existe uma restrição para isso, né? A gente sabe que tem respostas aí que são complicadas, ou, enfim, a gente teve muito apoio da Fundação Casa, porque o projeto é feito em parceria com eles, né, com a Gerência de Arte e Cultura, que é super parceira. Isso foi para a Fundação Casa, a gente passou para os funcionários. Inclusive, esqueci de comentar, né, nesses comentários no final do livro, existem profissionais da Fundação Casa, que a gente convidou. Então, o pedagogo, a Gerência de Arte e Cultura, da Pedagogia, também a gente convidou, eles fazem parte disso. Mas a devolutiva para os meninos realmente é uma coisa mais difícil de ser trabalhada. E eu acho que tem 2 motivos aí, né? O primeiro, essa dificuldade de se devolver algumas questões lá dentro. E a outra é porque eu acho que suscitam discussões e coisas que precisariam ser trabalhadas mais a fundo. Acho que precisariam de oficinas, de grupos que durassem mais tempo e não só ir lá apresentar, porque a gente sabe que muito do que está aqui mexe com eles, né? Mexe com a gente. Mexe com eles. Então, só chegar lá e apresentar para eles seria muito complicado. E nem a gente, nem a Fundação Casa tinha essa estrutura de acompanhamento mesmo, porque precisaria, né? Fora as questões que são difíceis de levar para lá. Mas dá muita vontade. Dá muita vontade mesmo. Eu penso assim que... Então, acho que agora deu para entender qual é a relação que a Daniela tem conosco, por que ela veio conversar conosco. Quer dizer, não é só porque ela tem o vínculo com o nosso projeto, mas porque ela tem uma experiência de pesquisa, de contato, de metodologia, que tem a ver também com aquilo que nós nos dedicamos aqui na Linguística Aplicada, né? Então, assim... uma boa parte de vocês aqui estão tendo
experiências em relação à metodologia, em relação à pesquisa que estão desenvolvendo, que estão planejando, né? Então, o trabalho metodológico, né, o trabalho de pensar a metodologia, de pensar nos instrumentos, não é uma tarefa fácil, né? Então, como a Daniela falou, todo esse processo de 6 meses, quer dizer, tem que pensar nesses participantes, tem que pensar na melhor forma de alcançar os objetivos, tem que pensar em como abordar esses participantes e como o resultado dessa interação também vai implicar, digamos assim, no dia a dia desses participantes. Então, isso que a Josi acabou de perguntar sobre a devolutiva, né? Nós também temos assim momentos de repensar a forma como nós vamos fazer a devolutiva das nossas pesquisas, né? Porque nós lidamos com pessoas, nós lidamos com instituições, né? Então, nós também nos deparamos com momentos em que nós gostaríamos de dar uma devolutiva de uma forma mais franca, mais clara, mais concreta, mais justamente mais, como é que eu vou dizer exatamente aquilo que a gente constatou, mas às vezes a gente não tem essa condição, né? Não tem essa possibilidade. Mas eu penso assim que o fato de não podermos dar essa devolutiva do jeito que nós entendemos, em função de respeitar essas regras, não tira a contribuição da pesquisa, porque se não é possível chegar até os meninos, chegou em algumas instâncias, né? E só, desculpa te interromper, complementando, acho que essa questão da devolutiva da pesquisa, né, ela é super importante, ela é cada vez mais discutida, e eu super valorizo isso, mas eu acho que tem algumas situações que, quando a gente não consegue dar a devolutiva de lá e mostrar para eles os resultados, mas a gente pode devolver com ações do resultado da pesquisa, né? Então, às vezes, mesmo que a gente não chegue lá e apresente o resultado, seja aqui por esse motivo ou, às vezes, por outro motivo, né? Às vezes, o público já mudou, aquelas pessoas que você entrevistou já não estão mais aqui. Mas, enfim, devolver com ações também é um tipo de devolutiva. Eu acho super importante. Com certeza. Então, acho que a pesquisa está aí para isso, né? Então, de trazer contribuições e que essas contribuições sejam direcionadas da melhor forma possível para, sim, para pensar, bom, qual é o objetivo aí? Pensar nesses meninos para os quais se deu voz, né? Ouvi-los, né? E justamente assim, o que se pode fazer a partir de então? Então, é um espaço que a Daniela apresenta é um espaço bastante complexo, né? Esse espaço de dar voz aos meninos, e aí toda essa experiência da Daniela também está nos fazendo pensar esse espaço da pesquisa, né? Que nós estamos desenvolvendo, porque é um espaço bem semelhante, né? Cheio de regras, cheio de informações assim que de orientações que precisam ser seguidas. Por quê? Porque nós não queremos de nenhuma forma que esses nossos participantes sejam prejudicados, muito pelo contrário. Assim como nós não queremos que todos os envolvidos na pesquisa sejam prejudicados. Mas então vejam, assim, aqui a gente teve exemplo de discurso, de sentimento, de vivência, de experiência. Então, um exemplo bem bacana de como também pensar, né, em procedimentos metodológicos, em instrumentos metodológicos de pesquisa, né? Então, eu acho assim que foi muito bacana. Acho que a forma que tu colocaste os dados para a gente foram bem didáticos. Por isso que eu acho que as pessoas também não têm, né, muito o que dizer. E uma experiência rica, né, Daniela, que ainda bem que continua também o projeto acontecendo, né? E eu tenho certeza de que todos esses dados que vocês apresentaram contribuíram para a continuidade desses projetos, né? Que eu, assim, do uso dos dados, né, e até de outros materiais. Mas, por exemplo, esses dados, além, né, do conhecimento, etc., eles são muito usados para a formação de educadores. Tem toda essa coisa da metodologia de pesquisa. Já apresentei
esse questionário em congressos de metodologia de pesquisa, de produção, enfim, né, tem esse lado mais técnico, mas a produção dele tem, por exemplo, pessoas que às vezes eu fico sabendo que usam informação para os educadores, para as pessoas que vão atuar dentro da fundação. Oportuniza, né, refinar as próximas ações, os próximos projetos, próximas práticas de todo mundo que costuma trabalhar nesse contexto. Eu acho que é muito isso. rico. Eu acho que é isso. E daí, para finalizar, eu acho que teria um sonho, né? Acho que qualquer um aqui compartilha que, sei lá, que uma equipe de psicólogos e de pessoas pudessem olhar, conhecer um pouco mais os meninos e atuar. E quando eu falo atuação, é na medida socioeducativa e muitas vezes antes, porque os dados permitem, quando a gente pensa no adolescente, em projeções, em autoimagem, eles também permitem de ações preventivas, né? Quando a gente olha para tudo isso é muito importante. É isso, né? Seria super bacana, tá? Mas a gente sabe que é difícil. Mas acho que o mais importante, sim, é claro que a gente, como pesquisador, eu adoro esse questionário. A gente faz várias coisas legais. Esse é um dos questionários que eu mais gosto. Tem aí um avanço, né, de pesquisa, etc. Mas acho que o mais importante, além dos resultados, é possibilitar levar para fora dos muros, e por isso a voz dos meninos, o estigma que esse adolescente ele é visto como igual por todo mundo, é um adolescente que cometeu um ato infracional, ponto. E esse menino não é só um ato infracional, ele é muito mais do que isso, né? Ele faz atividades, ele sente essas atividades, ele enxerga essas atividades de maneira diferente, ele se vê, você vê a gama de respostas que tem aqui, né? Por isso que eu gosto de mostrar o menino que se vê de maneira positiva e o menino que se enxerga de maneira mais pessimista, mais triste. Eles não são só um ato infracional. E, geralmente, para fora dos muros, se enxerga isso, é assim que se fala deles. Então, essa coisa da voz dos meninos é assim, eles são adolescentes, antes de tudo, né? E como que a gente trabalha com eles? Eu acho que aqui o que eu mais gosto nessa produção e de ter conseguido alcançar os discursos é isso. É olhar para esse menino não como um ato infracional, né, e poder tirar isso para lá, sabe, dos muros. Sim, a gente fala dos muros da todos Fundação. têm um futuro depois dali, né? Todo mundo vai sair dali e vai estar na sociedade de volta, né? E aí eu acho que eles têm que ter mesmo a oportunidade para, né? Eu acho que essas perguntas, talvez, né, para os que estão mais ligados ali, já evocou pensamentos, o que eu vou fazer quando eu sair daqui, né? Como é que vai ser minha vida, enfim, né? Claro que isso deve passar pela cabeça de todos, mas é bem importante que realmente eles tenham a oportunidade de lidar com isso, né? De pensar nisso, pelo menos, né? Enfim. Oi, boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje à tarde e ouvir a tua fala, né? Me emocionou muito. Eu trabalho também numa escola de periferia e alguns alunos vão, né, para esses lugares de privação. E eu estava aqui refletindo, né, e a minha fala vai de acordo com o que a Josi falou também, né? Essa oportunidade de eles poderem refletir e pensar, né, sobre a sua identidade, sobre eles mesmos e poder expor isso sem alguém que vai julgar eles, né, na condição que eles, essa liberdade de poder falar, né, dar a voz para eles, com essa liberdade, que ela tem muros, né? Mas até para te falar, né? É difícil se não der, se a tua fala, se aquilo que tu perguntar para ele tiver já condicionado já algumas respostas. Acho que toda essa metodologia usada, essa sensibilidade de saber como abordar a próprio quadrinho de um jeito adolescente, poucas coisas escritas também, muitas. Eu acho que isso é fantástico, né? E eu acho que a narrativa nesses lugares, eu acho que na escola precisa dar mais voz, né? O teu trabalho é fazer eu refletir, então, antes, né? Para esses alunos não chegar lá. E quando tu trabalha com narrativas pessoais, de histórias de vida, tu oportuniza esse contato com o humano, né? Com aquilo que tem, o que nos torna humano, né? O que nos constitui como humano. Eu acho que isso é lindo, esse trabalho, né? Parabéns. Obrigada. Quando você fala isso, eu sou uma adoradora de pesquisa, né? Vocês já perceberam, de metodologia. Eu acho que a pesquisa, ela proporciona isso, né? Qualquer questionário que a gente faz,
ou na maioria das vezes, ele vai trazer uma memória, e ele vai trazer um resgate, ele vai trazer uma opinião, ele vai trazer uma reflexão. Às vezes a gente pergunta coisas que as pessoas não tinham pensado. Né? Eu transito muito entre a área da saúde e da educação. Na saúde, a gente vê muito isso também, na educação, na arte, na cultura. Mesmo um questionário fechado, né? Assim, a gente tem uma pesquisa, está fazendo agora de novo uma pesquisa sobre fatores de risco de óbito fetal, neonatal. Não tem nada a ver. E ela é super estatística, ela é questionário fechado, mas pergunta ali se a mãe sofreu violência durante a gestação. Então, a pessoa que for fazer essa entrevista, ela tem que ter todo um cuidado, porque mesmo sendo uma questão fechada, e eu perguntar por quem violentou, ou se ela foi agredida, em que região do corpo, ela está trazendo uma história ali. E daí eu acho que a pesquisa ela tem muito ela traz isso, e o entrevistado ele é muito importante, né? A gente não pode ter ele como um objeto de estudo, é o que você falou, né? E sempre tomar muito cuidado com treinamento de entrevistadores, quando é uma pesquisa maior e a gente precisa de um número grande de pessoas ali em campo, ou quando é uma pessoa só. E a própria entrevista ela vai trazer reflexão sobre o assunto. A gente está ali, agora eu acompanhei os grupos na fase, né, e perguntando, eles estão fazendo umas colagens, e do que seria a escola ideal, o que é legal ou não é legal na escola. Talvez eles nunca tenham pensado sobre isso de uma maneira de se debruçar. Eles podem até falar, a escola é chata por causa disso, a escola é legal por causa daquilo. Mas parar e organizar as ideias é um outro processo, né? Então, isso, de alguma maneira, está mexendo com eles. Se a gente fez um grupo hoje, voltar amanhã para fazer a mesma pergunta, com certeza eles já vão responder diferente, porque eles já elaboraram de maneira diferente alguma coisa que não tinha sido feita antes, né? E eu acho que é bem isso que você falou. E daí, quando eu falo em história de vida, nem se fala, né, o que a gente puxa e traz. Mais algum comentário? Então, acho que nós podemos encerrar, né? Agradecendo mais uma vez, Daniela, a tua presença aqui conosco. Com certeza, já tinha, no nosso caso, né, Sabrina, já tinha nos feito pensar e repensar muitas coisas quando nós conversamos lá em São Paulo. Depois, nós tivemos outros momentos de conversa. Então, essa parceria, né, da Daniela, então, como a gente também entende que, embora tenha essa função como supervisora, né, nesse contexto, é uma parceria mesmo, assim, de troca, de aprendizagem, de conhecimento, e, assim, com toda essa experiência, com toda essa riqueza que, para a gente, assim, chegou como um presente, como eu já disse, né? Então, a gente vem caminhando nessa perspectiva do projeto. E aí, quando foi agendada esta visita, então, né, eu e a Sabrina, nós não podemos perder a oportunidade de trazer a Daniela aqui para conversar conosco e mostrar um pouco disso tudo que ela desenvolveu lá na Fundação Casa, né? Então, quem quiser ver de novo, daqui a uns dias estará disponível, então, o link para vocês assistirem no canal do YouTube. Não sei se tivemos alguém assistindo, mas, se tivemos, agradecemos também a participação de quem estava nos acompanhando. Muito obrigada a vocês que estão aqui conosco, pelas contribuições também, né, sobre a fala da Daniela, para pensar junto com a gente em novos encaminhamentos, em outros desdobramentos, enfim, daquilo que a gente vem desenvolvendo. Daniela, mais uma vez, muito obrigada, e que a gente, assim, continue nesse diálogo tão bem-vindo e tão rico, né, de toda a tua experiência nas diversas áreas, e agora com essa parceria na linguística aplicada.